você, cuidador, cuidadora, que está aqui com a gente desde o começo do nosso guia prático sobre cuidado informal no contexto da pandemia. Seja bem-vindo a mais esse módulo. Estamos agora no módulo 4 deste nosso guia que acaba reunindo informações e dicas para que o cuidador possa exercer melhor o seu cuidado, cada vez mais. Bem, até aqui a gente viu um pouco sobre cuidado no contexto da pandemia, cuidado com a saúde tanto do idoso quanto do cuidador, recomendações que o Ministério da Saúde nos oferece, uso de medicações conforme a orientação dos profissionais de saúde. A gente viu isso e muito mais. O que nós vamos falar nesse módulo em específico? Nesse módulo a gente vai conversar um pouco, entre outras coisas, sobre autonomia e autoestima. De que maneira você, cuidador, pode contribuir enquanto um agente que estimula estes valores. Valores que são vistos como elementos terapêuticos que concorrem para o bem-estar do idoso. Vamos nessa, vamos começar então? Fazendo uma breve contextualização, quando o Ministério da Saúde ele qualifica as atividades próprias do cuidador, ele reconhece o quão complexo essa tarefa de cuidar pode ser. A gente chegou a ver isso. E as complicações elas podem ser, por exemplo, complicações que derivam de um possível despreparo prévio por exercício do cuidado e também referente a dificuldades que se originam da grande quantidade de tarefas a se fazer, uma vez que quem passa a cuidar do idoso geralmente passa a acumular mais de uma função. Isto é, ele passa a fazer mais um trabalho além daqueles que ele já possui anteriormente. Então, esse primeiro trecho da cartilha de atenção domiciliar mostra exatamente isso para nós. O cuidado com o núcleo familiar deve fazer parte do processo de trabalho das equipes, porém fortalecer a rede de apoio formal ou informal nesse contexto é fundamental, visto a necessidade de compartilhar medos e dificuldades dos familiares e cuidadores e envolver outras formas de apoio existentes nas comunidades das quais o idoso reside. Incentive tanto a atuação conjunta entre profissionais da saúde e o cuidador informal. Usa-se o termo rede justamente para ilustrar ações que devem ser desempenhadas em conjunto. Veja bem, se por um lado existem desafios, debilidades e dificuldades para o cuidador exercer esse cuidado, como a gente viu anteriormente, o despreparo prévio, sobrecarga de funções que deixa a tarefa mais difícil, é justo que o Ministério incentive que essa atenção domiciliar seja realizada em rede. A gente tem visto no nosso curso que você, cuidador informal, é uma peça fundamental desse cuidado mais amplo. A gente pode dizer que o seu papel exerce uma função fundamental que compõe essa atenção informal. Então isso significa que é um complemento de um cuidado em saúde que ocorre essencialmente pela ação de profissionais da saúde. Quando a gente usa a palavra complemento, o que a gente quer dizer com isso? Isso tem a ver com uma parte que surge para colaborar com a construção de um todo maior. Então, teoricamente, a atenção domiciliar, no que cabe ao cuidador, ela se opera em caráter complementar. O cuidado informal é parte de uma rede. Isso vai nos remeter a conteúdos que nós já abordamos aqui no nosso guia prático. Tanto o Alberto quanto eu já trouxemos
aspectos sobre os pilares, né, de atenção domiciliar. E nós estamos falando de uma atenção domiciliar que ocorre desejavelmente com um padrão de qualidade, né? Essa qualidade ela ocorre quando se leva em conta esses 4 pilares fundamentais: a infraestrutura, a dinâmica da família, as capacidades que o cuidador apresenta no momento e a qualidade da interação, a mescla entre os profissionais da saúde e o trabalho do cuidador, uma interação, uma parceria. Então, por isso ainda, a cartilha vai nos falar deste fortalecimento de rede. Vocês se recordam daquela história de que a equipe de saúde ela tem de ir auxiliando você, cuidador, com orientações, supervisionar suas atividades realizadas. É isso que a gente está falando, fortalecimento de rede. No pior cenário possível, se essa colaboração não estiver acontecendo, isto é, ao invés de complementar o cuidado do domicílio, a tarefa do cuidador estiver substituindo todo o cuidado que deveria ser repartido, então a gente pode ter um problema, a repercussão na saúde do idoso, sobretudo se a estrutura da rede informal não tiver sustentação suficiente para operar independentemente, ou seja, precisar de uma ajuda que não está vindo. Então isso quer dizer que se a atuação prevista em rede não acontece de modo satisfatório e trazer prejuízos na saúde do idoso, então conhecer os deveres que a equipe de saúde possui frente à rede de cuidado informal torna possível um posicionamento diferente, isto é, quando pertinente, realizar uma cobrança que seja justa diante de um direito que não esteja sendo resguardado. É a gente lembrar que o cuidado informal ele é exercido de maneira complementar. Não é substituir o profissional da saúde. É complementar um trabalho que, em essência, é oferecido por eles. Seguindo um pouco mais, o que seria esse suporte, né? Esse auxílio que a equipe deve passar ao cuidador? Ele se refere a desenvolver habilidades e aprimorar elas para que as funções diárias se realizem da melhor maneira possível. O que exemplifica isso? Noções de saúde e higiene, alimentação, entendimento sobre os limites biológicos da idade, que a idade vai impor para a funcionalidade, para a dependência do idoso. E a gente destaca esse último item aí como sendo importante. Até no sentido do cuidador e da família regularem a sua paciência diante de um ritmo que não é aquele, né, dos tempos de maior força, de maior lucidez. Então esse entendimento dos limites biológicos pode parecer óbvio, mas é importante, não pode deixar de acontecer. Se por um lado nós temos as habilidades básicas de cuidado, nós temos também uma outra classe de compreensões que são úteis também. O suporte não material, ele também se refere à estimulação de autoestima, autonomia e empoderamento, que são os aspectos chaves desse nosso módulo. Então a gente dá um destaque especial para o empoderamento, que a gente pode entender como ação ou efeito de passar a ter domínio sobre a sua própria vida, ou seja, ser capaz de tomar decisões sobre aquilo que lhe diz respeito. Vamos pensar agora, cuidador, quais são as ações que você faz para promover a autonomia e a autoestima do idoso que você cuida. A autoestima
ela é outro fator igualmente importante. O Ministério da Saúde nos orienta, e aqui a gente pode olhar para essa citação, sempre que possível, é importante deixar a pessoa cuidada escolher a própria roupa, pois isso ajuda a preservar sua personalidade, eleva sua autoestima e independência. Não somente quanto ao vestuário, o Ministério também recomenda o respeito pelas preferências do idoso relacionadas até na alimentação. Eu quero lembrar que mais adiante, nos módulos à frente, nós vamos tratar desse assunto com mais detalhes, tá? Então, não vamos perder os próximos módulos, mas de qualquer modo nós já temos aí essa citação aqui do guia prático, dizendo que é importante que a alimentação seja saborosa e respeite as preferências individuais, né? Com destaque por preferências individuais. Nós estamos falando aqui de autonomia, né? Empoderamento, ser capaz de decidir na medida do possível as coisas da própria vida. O que pode, o que não pode. O que quer, o que deve. Né? Então pode até parecer trivial deixar o idoso continuar escolhendo uma simples roupa ou respeitar suas preferências alimentares. No entanto, não é simples, não é banal, na verdade. Espera-se que, preservando essa capacidade de exercer a vontade dentro do que é razoável, possa haver efeitos sobre a autoestima e a saúde. Pelo menos é isso que está prevendo esse manual do Guia Prático para o Cuidador, que é obra do Ministério da Saúde. Uma pergunta a você, cuidador. Tinha parado para pensar que uma intervenção em torno de coisas aparentemente simples poderia trazer benefício para a saúde do seu idoso? De um modo tão claro quanto esse? Bem, da mesma maneira que o suporte dado pela equipe de saúde é importante na atenção domiciliar, certos cuidados que você, cuidador, realiza possuem muito valor. Certas coisas que podem parecer simples, na realidade podem ter um valor maior do que a gente é capaz de supor. Então, o nosso módulo fica por aqui. A gente acabou abordando alguns fatores que são tidos como terapêuticos, né? São valores que promovem a saúde, como a autoestima, o empoderamento. A gente falou um pouquinho sobre eles aqui nessa ocasião. E a gente até aprofundou um pouquinho mais aquele assunto que a gente iniciou lá atrás, que é a atuação da rede com você, cuidador, né? Uma tarefa nem sempre fácil, mas que é apoiada e através de um suporte não material, né? Orientações, supervisões. Então, no nosso próximo módulo, a gente vai conversar sobre a intermediação exercida pelo cuidador e a importância da comunicação. A nossa equipe agradece muito a atenção de todos, especialmente você, cuidador e cuidadora. A gente se vê nos próximos módulos e vamos lembrar, cuidar é uma arte, dedicação faz parte. Até lá!